Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Direito sagrado. Porque a vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, Filipenses 1:29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis de certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de servir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar o direito sagrado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos pela mão desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai-nos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada no espírito que tentar seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos do teu amor capaz de impedir-nos perceber e confessar a minha Deus. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente pela por Cristo,
E a todos vós, espíritos protetores sobre os mundos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa carne possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Pois é, as festas estão chegando, aniversário de Jesus, e os negros vazando da casa de Jesus para ficar nas comemorações humanas, gente. Eu acho impressionante. Todo ano é desse jeito, sabe? É um verdadeiro paradoxo o ser humano, né? Mas paciência. Aos poucos as pessoas vão acordando para as coisas. Porque isso que eu estou falando aqui, isso faz parte dos estudos que a gente vai começar hoje. A gente viu a semana passada, teve a influência, isso aqui eu acho muito bonito, isso eu quero realizar aqui. Os estímulos inocentes vão produzindo cresceiros mentais negativos. E depois, na adolescência, libaturas serão utilizadas por esses mesmos espíritos que perseguem desde a infância. Não tenhamos dúvidas que as sombras atuam intensamente em todas as áreas. Quando a gente tiver consciência disso. Estou falando de ter consciência, não é ter conhecimento, não. Ter conhecimento nem tem, mas consciência não tem ainda. A gente não trouxe isso para aquilo que faz parte da gente. Só quando eu tenho consciência que eu trago algo que faz parte de mim. Então, muitas vezes a gente vê as crianças sendo manipuladas dentro das suas famílias com esses filmezinhos, esses modos de diversões que existem, que são nada mais, nada menos, já começando a desencadear clichês mentais por aquelas entidades que nos acompanham. E que às vezes acompanham, sabe Deus quantas encarnações. Que sabem muito bem a fragilidade de cada um que está reencarnando. E isso acontece para que os pais venham fazer a diferença. A justiça divina, ela é equânime, sabe? Se você tem quadros negativos, entenda que é proporcional aos positivos que vão estar ao teu lado para você ver essas dificuldades. Agora, se os pais vão cumprir a obrigação deles, a gente não sabe, né? Mas pelo menos quando eles encarnaram, serve a cumprir. Bem, aí se não cumprir, o problema vai ficar mais delicado. Por isso que eu acho tão importante a gente ler no Evangelho Laços de Família e Gratidão dos Filhos. Para ler, tem muita sabedoria de Santo Agostinho, alertando cada um de nós para a importância da família e do nosso relacionamento com nossos eventos. Porque é assim que a coisa acontece. Eu não sei a fragilidade dos meus filhos, mas eu sei que eles não são santos. Eu sei das minhas fragilidades agora, para a tua pessoa muito madura, né? Mas antes eu não sabia. E a gente começa cometendo tantos equívocos quando a gente está na nossa adolescência, na nossa vida adulta inicial. Depois dos 40 é que a maturidade começa a vir, nos chamando um pouco para a responsabilidade.
Então a gente vai vendo que a gente cresce cheio de vitalidade, né? Chega na adolescência e essa vitalidade está gritando, né? Quando a gente sai do hormônio pelos poros da gente, né? E à medida que a vida vai dando continuidade, as coisas vão se acalmando, vão se aquietando e a gente começa a fazer escolhas melhores na vida. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Feliz daqueles que têm condição de ter uma vida até chegar à vida adulta, até a velhice principalmente. A gente diz até no começo da velhice, porque aquela velhice que começa a ter, você perdendo autonomia ou independência, já é uma velhice expiatória. Já não é aquela velhice saudável, como está tendo de Laura, como teve o Chico. E olha que Chico teve algumas limitações importantes na vida dele, na velhice dele. Então que a gente entenda isso de uma maneira geral, que a gente saiba que o importante é o que eu estou fazendo aqui agora. Ninguém tem que ficar chorando, olhando para trás no leite derramado. Tem que prestar atenção para não derramar o leite agora. Então que a gente tenha um pouco dessa visão, sabe? Porque, caso contrário, você vai ficar perdido nas polaridades do ego, ou se desculpando, ou se culpando, ou se desculpa e culpa, se desculpa e culpa, e você nunca é chamado a praticar o ato responsável de um ser espiritual que diz: eu não sou perfeito, eu tenho meus equívocos, eu preciso me corrigir, eu preciso me melhorar. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que trabalhar por nosso melhor. Somos construtores de nós mesmos a cada dia. Então, fica esse lembrete para saber que nós passamos por isso, nossos filhos passaram por isso, nossos netos estão passando por isso, bisnetos vão passar, e assim por diante. É assim que acontece essa influência da Terra. Então, hoje a gente vai começar um estudo de uma nova mensagem que fala a respeito da obsessão pelo descuido sutil. Essa palavra descuido, hoje em dia na medicina, ela ganha um aspecto muito importante e grave. Eu já trouxe para vocês a palestra do professor Khalil Ali, que ele pertence também à escola francesa, e lá tem alguns médicos, psiquiatras que já divulgaram, já publicaram a respeito do suicídio direto. E a definição de suicídio direto é todo o descuido que o homem tem diante da vida. Descuidou diante da vida, você está cometendo suicídio direto. Em qualquer situação você possa imaginar. Descuidou com a alimentação, suicídio direto. Descuidou tomando qualquer dose de álcool, suicídio direto. Descuidou dirigindo em alta velocidade, suicídio direto. Descuidou não praticando atividade física, suicídio direto. Então, é uma enormidade de descuidos que hoje em dia a psiquiatria começa a enxergar isso como uma maneira indireta da pessoa recusar a própria vida. Então, quando a gente vai estudar isso aqui, essa palavra descuido, ela está bastante em moda hoje. Porque a gente deve olhar para nós mesmos e nos perguntar: será que a gente não está cometendo descuido? Pois é. Você não vem participar da sua religiosidade, em que, não estou falando só da casa espírita, estou falando de qualquer templo religioso, arrumando desculpa para não frequentar, isso é desculpa. Também é suicídio direto, suicídio moral. Então, se você for olhar direitinho, a gente está às margens de ser pessoas cada vez mais responsáveis diante da vida. Essa visão nova que a gente está tendo é algo que me chama a atenção. No livro O Céu e o Inferno, tem uma das mensagens da parte 2 do livro,
eu não lembro qual é a mensagem direito, mas que o Espírito Superior ele fala que qualquer desgaste de fluido vital sem necessidade já é um tipo de suicídio. Então você ficar assistindo televisão sem nada educativo, sacrificando seu sono, já é um suicídio direto. Você está abusando do que é santo que Deus te deu, que é do teu corpo. Para quê? Para não fazer nada? Quando a gente começa a ver algumas noções sobre espiritualidade, quando a gente começa a ler, por exemplo, o livro Nosso Lar, que o Ulisses vai descrever o umbral para André Luiz, ele diz que todos nós, quando mergulhamos na carne, a gente vem para trabalhar virtudes, fazer o bem. Mas quando chega aqui, que tem contato com o corpo e o fluido vital do corpo, nosso egoísmo prevalece. E em vez de praticar o bem, você entra na indiferença ou cometendo erros. A primeira porta que se abre para você entrar no umbral, entrar em contato com a espiritualidade inferior, chama-se indiferença. Essa indiferença que é a mesma coisa do que isso aqui, descuido sutil. É muito bonito a descrição que o Ulisses faz do umbral para André Luiz nesse capítulo. Eu acho que todo mundo tinha que estudar aqui com afinco, sabe? Ele mostra lá que o relacionamento entre nós e a espiritualidade inferior é contínuo, é só uma questão de vibração, mas andamos juntos com os outros, encarnados e desencarnados o tempo todo. Você vê o André Luiz escrevendo, quando ele vem visitar aqui a Terra, a quantidade de irmãos desencarnados andando junto com os outros encarnados no pleno dia, é uma coisa fantástica. Então a gente participa desse mundo espiritual sem perceber, diante da nossa inocência, de acordo com a nossa vida que a gente está levando. No dia que o homem tiver consciência disso, ele vai conseguir filtrar mais esses pensamentos dele, para que ele não entre nesse negócio chamado descuido, desleixo, porque é aí que começa a surgir a indiferença na vida da pessoa. E toda indiferença, já viu, isso é uma atitude de crueldade. Crueldade e indiferença é onde nasce o ego evidente, é a nossa ignorância. É a crueldade e a indiferença. Então, quando você está vivenciando isso, você está praticando o seu ego evidente, o seu ego ignorante. Então, quando você está no fingimento do sentimentalismo, você está no ego mascarado. Então, toda vez que você fica indiferente diante de alguma situação da vida, é o teu ego que está mandando. Então você vai passando na rua, vê uma pessoa necessitada e fica indiferente com aquilo, é teu ego que está vivendo. Porque teu ser essencial vai olhar para aquela criatura e saber que é um irmão teu, um Deus. Que aquele irmão pode ter sido parente seu de encarnações anteriores. Então, a maioria da população hoje em dia, a grande massa, vive do egoísmo. E às vezes a gente termina se comportando do mesmo modo para que a gente não fique tão vulnerável e os outros passem por cima da gente. Mas a gente tem que ter um pouco de bom senso e de prudência. Pelo menos procurar olhar para esses necessitados, e levar um pouco de cuidado para eles. Então essa mensagem sobre a obsessão pelo descuido sutil, como ele descreve aqui, é um texto para compreendermos como a obsessão chega a esse nível. Porque tudo surge pelo descuido sutil. Trata-se de uma instrução psicofônica pelo espírito Honório sobre a obsessão sutil, oferecido na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, pelo médium Afro Stefanini II, em 6 de agosto de 2002. Esse grupo da Federação, que eu ali também era vinculado a eles têm alguns livros publicados. Tem um livro publicado sobre sexualismo que eu acho fantástico aquele livro.
É um livro também de perguntas e respostas, que é dado por uma equipe espiritual muito bem fundamentada. Então, o que a gente vai ver é sobre essa palavra que ele fala com obsessão, e ele vai falar a mensagem sobre obsessão coletiva. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto aqui, porque até então a gente tem falado muito de obsessão individual, de pessoas dentro de casa. Quando você vê obsessão coletiva, é uma massa, uma população toda que está sendo envolvida. E você vê que eles vão trabalhar isso nesse sentido, de você entrar em grau de indiferença diante da vida. E esse descuido, essa indiferença, chega ao ponto de ser tão intensificada que a pessoa entra num grau em que aquilo que já é indiferente para ele já não faz mais nem sentido se os outros vão estar vendo ou se não estão vendo. Ele perde a vergonha de ficar na indiferença. E é isso que a gente chama de iniquidade. Essa definição de iniquidade que tem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa dizendo o seguinte: os espíritos obsessores tramam as obsessões coletivas por meio de hipnoses muito bem urdidas e trabalhadas de forma sutil e imperceptível à maioria dos corações, aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo as impressões de desânimo, desistência, animosidade e competitividade. Vamos repetir isso aqui no próximo slide para poder pegar as definições. Então, atua por meio de hipnose, né? É o estado próximo ao sono provocado por manobras de sugestão. Às vezes você acha que hipnose é aquela pessoa que fica... Não. Se você for ver direitinho, a NEC tem alguns vídeos trabalhando a respeito de hipnose, de meta-hipnose, em que basta você se desconectar um pouco das sensações do corpo que você já está acessível às sugestões espirituais. A gente vai ver umas perguntas e respostas que tem no livro dos Espíritos a respeito disso aqui. Toda vez que você para e vai, por exemplo, relaxar assistindo seu filme, você está recebendo influência sugestiva daquilo, e aquilo ali é uma determinada hipnose que você está recebendo. Tanto é que você gosta daquilo que você está vendo. E aquilo que você está vendo, muitas vezes que você gosta, é algo moralmente muito comprometedor. Você gosta de filme de violência? Gosta. Sente prazer com aquilo? Sente. Você acha que é correto aquilo? Ficar matando os outros, perseguindo, querendo ser mais esperto, passando a perna. É isso que se resume a tua vida? Pois é. Eles sabem as nossas tendências. A gente já estudou aqui e viu que essas 4 pseudo-legítimas verdades, elas fazem parte de falência de todos nós no mundo, sabe? Toda vez que você vê esses filmes, estímulos, novelas, entende? Levando informações com desvios da sexualidade, não pensa que isso é um acaso. Não. Isso é algo muito bem trabalhado pela espiritualidade, querido. Para que esses estímulos cheguem a massas. E nessas massas que chegam, existem todos nós, vários irmãos desencarnados que estão esperando uma oportunidade para você ver aquilo e abrir sua janela, para que ele comece a colocar os pensamentos para te estimular, levando essas sugestões todas para você. Narcisismo, quando você vê, por exemplo, o uso de drogas, isso é uma atitude de narcisismo. Uma atitude simples de narcisismo que ganhou o mundo de uma maneira geral, para você ver como é a coisa. Tatuagem. Tatuagem é um narcisismo. Hoje você encontrar pessoas que não têm tatuagem vai começar a ser raridade, né? Porque a maioria das pessoas ficam fazendo isso. E as pessoas acham às vezes que aquilo é um ato simples. Não, é normal, coisa e tal. Não é.
ato de narcisismo não faz bem para ninguém. Narcisismo é um desejo acentuado de alguma coisa. Bebida alcoólica é narcisismo, uso de droga é narcisismo, tatuagem é narcisismo, corpo malhado demais é narcisismo. Isso tudo a gente tem que ter em mente, porque se divulga, todo mundo acha que é normal, uma boa, mas isso não é normal, é uma normose. É algo que é deturpado, que é jogado na sociedade e que uma grande massa se envolve com aquilo. Se você fosse uma pessoa que não tivesse se cuidado bem, analisado as coisas, para não se deixar fazer presa nisso, seria diferente. As pessoas sabem muito bem, e a gente, Kardec fala isso, a respeito de vocações. No livro Instruções Práticas dos Fenômenos Espíritas, que foi o primeiro livro que deu origem ao futuro livro dos médicos, Kardec escreve isso e ele forma um dicionário espírita naquele livro. Sabe? Ele fala sobre vocações e invocações. Se um pensamento que eu tenho é uma vocação, você imagine quando eu cristalizo aquele pensamento em mim. Uma tatuagem é uma cristalização de um pensamento. É um vínculo, é uma sugestão que acontece. Vou falar. O alcoolismo e a droga, que jeito é narcisismo? O prazer do ego. Prazer a qualquer custo. Todo ato hedonista é narcisista. Todo ato. Se você for analisar, o Divaldo fala muito sobre isso, sabe? E eu acho interessante ele falando. Esse negócio da tatuagem que eu estou falando, entendeu? Eles também falam. A primeira vez que eu falei isso aqui dentro da casa espírita, eu falei, mas é o que eu estou dizendo, e é assim que acontece. As pessoas ficam falando. Aí surge o terrorismo, né? Porque o terrorismo das mensagens mediúnicas terroristas tem lá um monte, né? Aí surgiu os livros dizendo, mas é porque a tatuagem, você vai ficar com o perispírito tatuado, coisa e tal. Não tem nada, isso não é nada. Não preocupa disso. O problema é a evocação que você está fazendo no seu corpo com aquilo que você está cristalizando. E olha aqui, as pessoas, não, mas é uma frase poderosa. Poderosa é. Aí o Espírito inferior vai dizer, é isso que você diz que é? Essa frase poderosa? Eu quero ver se você é. Então, é essas coisas que eu te falo, termina sendo uma provocação, é uma evocação, uma invocação. É algo que você tem que ter muito bom senso e prudência. Principalmente você que é espírita. Você não pode deixar se descuidar isso. Se você for ver, tem uma questão só no livro dos Espíritos que fala a respeito de mutilação. A pele é um órgão. Se você tira parte dela, mancha ela, faz um termo ela, isso é uma mutilação. E a resposta está lá escrito. Você acha que mutilação vai agradar a Deus em alguma coisa? Essa é a resposta que ele dá. Então, eu quero que vocês entendam, sabe? É que a gente é manipulado por essas atitudes que são sugestões que chegam até a um grau de hipnose e que tira você do sistema do teu pré-frontal, entendeu? Do ser executivo que você é. Entendeu? Ele bloqueia a tua razão. A tua razão está lá no sistema pré-frontal. Então ele vai dar uma sugestão em que você não vai usar a sua razão para tomar a decisão correta. Então, quando ele fala isso aqui, presta bem atenção. Hipnose, biomídia, trabalhar de forma sutil e perceptiva maneira de coração. Aproveitando o quê? As fraquezas são os meus desejos. E o que mais? Escolhas equivocadas, porque bloqueiam a tua razão. O que é o sistema de recompensa que a gente estuda no pré-frontal? Tomada de decisão, planejamento, controle das emoções e comportamento social, controle dos impulsos. É lá que está no teu pré-frontal isso. Entende?
Ele, quando bloqueia isso aí, sua capacidade de tomada de decisão não fica funcionando correto. Entende? Seu desejo vai falar mais alto do que a sua razão. E aí você cai como um patinho. Entende? Porque você deixa ser levado pelo seu desejo. E o que é meu desejo, se não aquelas conquistas que eu já fiz, muitas delas equivocadas, que eu quero intensificar cada vez mais esse meu desejo, para sentir cada vez mais prazer. O sistema de recompensa a gente já estudou, já falou para vocês aqui. Onde está o teu desejo, a motivação e o prazer, e ao mesmo tempo você está sentindo a falta, o vazio e a dor. Enquanto você não tem o seu desejo realizado, aquilo te gera uma dor moral, aquilo gera uma situação angustiante. Entende? Enquanto eu não conseguir aquilo, nossa, aquilo me incomoda lá dentro, a pessoa se sente muito perturbada. Entende? E quanto mais ele dá vida para aquilo, pior vai ser para ele. Entende? Porque é como Kardec fala no livro da Gênesis a respeito dos pensamentos que a gente tem. Quanto mais você pensa naquele ali que você quer que aconteça, ou que você quer que se reproduza, mais vida fluídica você está dando. E a coisa chega num ponto que não tem mais volta. O exemplo disso é no caso do livro Ação e Reação, do rapaz que estava planejando matar a esposa para ficar com as filhas que ele amava e com a sua companheira nova que ele tinha achado. E ele vai bolando a ideia de matar. E o Silas deixou lá 2 trabalhadores analisando o que estava acontecendo e as formas de pensamento. Esses 2 trabalhadores eram técnicos em saber até que ponto a pessoa consegue resistir à tentação ou quando ele não resiste mais. Então chega num ponto que ele dá tanta vida fluídica e os obsessores ele também dão vida para que aquilo aconteça, que a vida se torna tão evidente que nesse momento um dos técnicos vai lá e corre por Silas e diz, é hoje, de hoje não passa, não tem jeito. A coisa está viva lá para ele, ele vai fazer hoje. Entende? São esses detalhes que eu quero que vocês entendam, sabe? Porque quando a gente começa a ser estimulado em nossos desejos, é a mesma coisa. Desde desejo para você comer um bolo, entende? Um desejo para você querer fumar um cigarro, um desejo para usar droga, um desejo para beber, a coisa vai criando vulto, a coisa vai crescendo, e aquilo começa a fazer parte de você, entende? E você se torna envolvido com aquilo, e a tua razão vai ficando cada vez mais bloqueada. Entende? A capacidade de tomar decisão tua está ficando restrita, porque você está sendo escravo do seu desejo. Então é assim que começa, com uma hipnose, entende? Uma sugestão, entende? Em que você não está lá muito vigilante, entende? Você está descontraído. Aí chega aquela sugestão, e essa sugestão chega o quê? Numa televisão, numa rede social, um amigo que te visita, entende? O importante é que está chegando até você, entende? E o que é que a gente tem que fazer isso? Se você é um ser pensante, se você é um ser que, como Jesus fala, vigia e ora, nada, isso não vai tomar conta de você. Porque a sua vigilância vai fazer com que você use o seu pré-frontal para tomar a decisão correta. Entende? Porque a tomada de decisão, eu analisar várias opiniões, vendo a consequência de cada uma delas, para que eu faça a escolha daquela que é melhor para mim. E quando eu estou vendo opiniões e consequências, como eu sou espírita, eu vou avaliar as consequências de cada opinião, do que vai acontecer comigo quando eu chegar no mundo espiritual. Entende? Então, eu vou beber, será que é certo eu ficar bebendo? Quando eu chegar no mundo espiritual, como é que eu vou estar lá? A vida continua, a morte continua, o que na vida eu construí, então eu vou chegar lá um pinguço, do mesmo jeito. Entende como que é a coisa? É assim que se processa, entende? Então eles vêm com essas ideias sutis, entende? Mostrando que tudo na vida me é permitido, como o mesmo Paulo fala, entende? É permitido, todo mundo faz, você pode fazer também, todo mundo deve, você bebe também, todo mundo faz tatuagem, você faz também, entende? Todo mundo malha o corpo, vai, todo mundo trai marido mesmo, então você trai também, e assim vai, tá entendendo? Você vai de rodão, se você não tiver vigilância, você cai. Todos nós temos, todos, essas 4 pseudo-dígitos, na verdade,
faz parte de todos nós. Sexo, narcisismo, poder e dinheiro. O importante é você estar vigilante para que você não caia. E que se por acaso der algum deslize cair, fique sabendo que você vai ter que redobrar suas energias para poder não cair novamente. Porque a própria neurociência mostra, entende? Quando você comete um ato falho, a chance de você repetir esse ato falho que você praticou com consciência que era falho, a chance de repetir é 330 vezes maior do que se você não tivesse feito aquilo ali. Então não catuca o mal. Quando o mal te bate a porta, você tem que levantar e abrir a porta do bem. É assim que a coisa funciona. Então você vai ver a avalanche de coisas que te chegam com sugestões sublimiares para que você pratique coisas equivocadas. Se você for, você faz uma análise, por exemplo, na tua televisão, quando você chega em casa, você liga e anota no papel 5 minutos. Eu não vou nem, é 5. Bota positivo e negativo, do ponto de vista moral e ético. O que é que está chegando de positivo e o que está chegando de negativo? Você vai saber onde é que você está mergulhando ali. A escolha é de cada um. Mas eu gosto de ver aquilo ali. Não. Você gosta porque é ali que está o teu desejo. Entendeu? Você gosta porque é ali que estão as satisfações que estão te dando prazer. Entendeu? Aí eu pergunto, a gente está aqui para satisfazer o nosso desejo, viver o nosso prazer? Não. Ninguém está aqui para isso. A gente vem de lá para cá para cumprir deveres sagrados. A única coisa que vai me aproximar de Deus é a prática de deveres, não é a prática de desejo. Eu não estou dizendo que você não teve desejo. Não, você gosta de comer, coma, mas não coma com moderação para não ficar obeso, está entendendo? Bebida, álcool é bom? Não, mas então se não é bom, você não beba. Então, se é uma pessoa consciente, vai trazer alguma coisa positiva, álcool quando ingerido? Não. Então, se não vai, não provoque, porque, entenda, de todos os vícios que existem no mundo, aqui na Terra, de todos, o primeiro deles foi o álcool. Vê como é que vivia o civil, fermentando as coisas para ficar tudo doidãozinho aí. É desse jeito. Todos nós fomos viciados com álcool. E eu sei qual o teor de vício que eu ainda tenho para isso? Não sei. Então o bom senso diz que é melhor eu não provocar. Tem algumas coisas em medicina que às vezes chama a atenção da gente, sabe? Tinha uma droga no começo, quando a gente começava a estudar, chamada de Volantina. A gente usava achando que ela ia dar analgesia, o derivado de morfina. Mas não é isso que ela dá analgesia. Ela dá uma certa euforia em cima da dor que eu tenho e a dor torna menos significativa. E o pior é que a gente vai descobrir isso depois. Tem pessoas que usavam uma vez a Volantina já estava viciada. Saiu correndo atrás, porque aquela sensação de euforia despertava nele, sabe Deus quantos vícios que ele teve de encarnações passadas que dava aquela mesma sensação. Aí você fica, mas como é que pode usar um remédio uma vez e estar dependente daquilo lá? Porque aquilo faz parte de vidas passadas que eu convivi com aquilo. Entende? Então, são coisas que a gente tem que saber se cuidar. Porque se você se descuidar, a sugestão vem, você abraça e você dá. É o que eu falo, perceber as coisas que nos chegam, todos nós vamos perceber. Assimilar, aí é uma questão pessoal de cada um. Não tem como você, no planeta de provas e expiações, não perceber as coisas equivocadas que estão te batendo na porta. Agora você vai assimilar ou não. A escolha é sua. E você vai escolher como? Tomada de decisão. Você vai ver as opiniões, ver a consequência dela no mundo espiritual, o que é que vai acontecer contigo, e você vai dizer, eu vou entrar nessa roupa ou não vou entrar? É aí que a coisa começa. Então, eles vêm com essas sugestões porque eles sabem das nossas fraquezas.
E quais são as fraquezas universais? Sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Vai ver as novelas se não tem poder, se não tem dinheiro. Vai ver se não tem sexo em abundância. Vai ver se não tem narcisismo. Eu duvido que não tenha. Chega na tua casa, vê o que é que tu está frequentando na tua rede social lá, na tua televisão, e vê se não está envolvido isso aí. Entende? Então, que você perceba, mas que você não assimile. E quando você perceber alguma coisa que te gerar uma certa emoção dentro de você, pelo amor de Deus, fica vigilante. É um ponto falho evidente. Porque aquilo te causou uma emoção. E uma emoção é uma sensação que não depende da minha vontade. É algo que flui de dentro de mim. Emoções são atitudes inconscientes minhas. Então você viu uma coisa, gerou aquela emoção, deu aquele abalo, você ficou me ofegando, você gostou daquilo, meu. Sistema de recompensa, desejo, motivação, prazer, gostou. Quando você não estiver aqui, vai ter sentido a falta, o vazio e a dor. E você fica com aquela ideia, será que eu não posso? Será que isso não está ao meu alcance? Aí você começa, quando esses estímulos chegam até você nas suas fraquezas, vem escolhas equivocadas. Porque a primeira coisa que surge em nós, quando uma emoção prazerosa nos bate à porta, é você querer justificar que aquilo ali está certo. Eu queria que você chegasse em casa depois e digitasse lá Pensamentos Intuitivos Pedro Calabres. Tem nada de espírito, mas ele fala isso tudo que eu estou falando aqui. Fala que o pensamento é regido por uma ideia, uma emoção e um julgamento, está entendendo? E que a partir daí a coisa começa. Tem pensamento intuitivo e tem pensamento que é tipo 1 e tem pensamento tipo 2, que são pensamentos mais conscientes. E ele fala, entende? Que todo mundo, quando tem um pensamento intuitivo, a tendência é ele justificar aquilo como sendo algo correto. Então ele vai arrumando desculpa. Ele foge da verdade. Porque aquilo que não é verdade é prazeroso para ele. É preciso você ter, ele me fala no final do vídeo, é preciso você ser um bom juiz, um bom filósofo, entende? Para que esse filósofo venha trazer luz para esse juiz que quer justificar a coisa para você. É assim que a gente vive, é assim que a gente se comporta. E isso é universal. Quando a gente fala para vocês a respeito do que a gente chama de viés de confirmação, coisa que a gente já estudou esse ano, e de heurística do afeto, isso é o teu eu interior mobilizando aquilo que você gosta, entende? Você vai atrás de ver. Então, os algoritmos hoje em dia funcionam desse jeito. Você digita lá alguma coisa aí, Chico Xavier, ele registra que você gosta de Chico Xavier, ele mete Chico Xavier em você. Lá um monte de avalanche de Chico Xavier. Você vai em Divaldo, vai ver um monte, entende? Você vai ver sexo promíscuo, você vai ver um monte também. Vai ver droga, não, vai ver um monte de droga. Entende? Isso é algoritmo. Chama-se viés de confirmação. Entende? Isso dá dinheiro. Isso vende. Isso dá lucro. E a gente ainda está amarrado nisso aí. Dinheiro, lucro e poder. Então as pessoas ficam vendendo essas imagens nas redes sociais e as pessoas caindo. Principalmente nossos filhos inocentes, que nem sabem o que estão fazendo. Por isso que é importante você ter uma conversa franca, entende? E sincera com os filhos. Para que eles entendam o que está acontecendo e você jogue aberto, entende? Mostrando o perigo daquilo, entende? Porque é melhor ele ter você como alguém superior, te mostrando a coisa com a verdade, do que ele tirando escolhas próprias, por decisões próprias e às vezes até decisões que estão sendo influenciadas por outros coleguinhas que já são piores do que ele. Então é melhor que seja com você. E você tem que entender que seu filho está lá como você, é um homem perfeito, você está aqui para ajudá-lo. Para você ajudar, você tem que encontrar nele o que está negativo para tornar positivo. Então você não tem que ficar
castigando seu filho porque ele tem algumas coisas negativas. De jeito nenhum. Nós também temos, mas a gente tem que trazer eles para uma atitude consciente e lógica, para que ele tome decisões melhores na vida dele. Você tem que botar o cérebro do seu filho para pensar, para raciocinar, para refletir. Você tem que trazer ele para o pré-frontal. Senão você vai perder seu filho. Ele vai se envolver com os prazeres do mundo lá fora e aí vai, né? Depois que cai numa sugestão, como está lá descrito no livro das 4 opções de verdade, o difícil é você cair. Depois que cai uma. E esse livro é fantástico, sabe? Eu acho, não é Começo da Obsessão, não é? Trilha da Obsessão. Trilha da Obsessão. Acho que é isso. Ele explica, entende? E quando ele termina de explanar o plano para a espiritualidade inferior, ele fala que todas as falanges da Terra trabalhem todas nesse sentido. Todos serão instruídos e orientados para estimular cada ser humano nessas 4 pseudo-origens da verdade. Então vêm as instruções em massa, de forma coletiva. Eles sabem muito bem as nossas fraquezas. E nós sabemos? Nós sabemos nossas fraquezas? Para você saber suas fraquezas, você tem que praticar autoconhecimento. Você acha que com 16 anos você vai praticar autoconhecimento? Difícil, gente. Se não tiver um pai ou uma mãe para orientar aquela criatura, porque ela nem consolidou o livre-arbítrio ainda, ela vai consolidar depois dos 21. Entende? Então, um pouco de maturidade espiritual você tem depois dos 27, 28 anos. Né? Começa a chegar alguma coisa mais madura para você. Entende? Até lá você tem muita fragilidade para ser vencido. Então, o que é que vai manter você e sua família direcionado para o bem? Evangelho do lar, gente. Trazer para a casa espírita. Quando tiver com perturbação, tomar os passos, tomar o fluidificado. Todos nós passamos por situações difíceis. Quem não vai passar, meu? Entende? E é como eu estou falando, entende? Se teve algum deslize, cometeu alguma coisa, pelo amor de Deus, não fica recriminando, condenando, castrando. Educa, desenvolve coisas boas dele, valoriza o positivo, para que ele consiga transformar o negativo em positivo. É assim que a gente tem que fazer, porque desse modo aqui, todos nós estamos mergulhados nisso. Entende? Então, quando você cai numa fraqueza, quando você faz uma escolha equivocada, ele vai te gerar o quê? Para que você caia no desânimo, entende? Fica desanimado, mas eu sou assim mesmo, todo mundo é assim, e vai levando a vida desse jeito, todo mundo bebe mesmo. Então, para por isso, seja um ser consciente. O que é que você tem que fazer, entende? Que a pessoa entenda que ela tem fraqueza, que ela entenda que ela tem um cérebro onde ela pode tomar decisões melhores, que ela não fique presa nas consequências que a gente vai ver aqui adiante. Isso tudo pode ser evitado, entende? Se você, nesses momentos, não se deixar aceitar essas sugestões que vêm. E é como eu falo isso muito com meus filhos, não vão querer enfrentar o mal que está lá fora. Não faça isso, não seja imprudente. Você já tem muito mal em você para que você vença. Não vai querer dar uma de bonzão, assim, não. O mal que está lá fora, vê o que é que você pode fazer com você, e depois com os seus, entende? E estruturar melhor aqueles que querem fazer o bem e que querem se melhorar também. Quem somos nós para querer ser o salvador da pátria de todo mundo? Jesus veio e nos trouxe o evangelho de amor. E olha o que é que fizeram com ele. Jesus, que não fez nada de errado, teve um monte de inimigos. E nós que fazemos coisas erradas e temos inimigos porque fazemos coisas erradas. Isso quer dizer que se você não tem inimigo nenhum, só por você querer fazer o bem, vai ter um monte de inimigo que não quer que você faça o bem. Foi assim que fizeram com Jesus. Né? Ele fazia o bem. Apareceu um monte de inimigo que não queria que ele fizesse o bem. O Divaldo falou isso numa mensagem que eu já trouxe para vocês aqui em 2004, em que ele sofreu uma avalanche dessa espiritualidade inferior, que eram opositores do bem. Ele quase se perde, entendeu? Mesmo quando ele fala, olha, eu me senti um verdadeiro
neófito começando dentro da doutrina espírita, ele ficou tão fragilizado, chamou os outros para dar paz dele, pelo amor, me ajuda a dar paz. Quando estava chegando o momento da palestra, ele estava tão descompensado que ele disse, eu não vou dar conta, do jeito que estava, não dou conta. Aí apareceu uma luz imensa, que era do chefe da Federação Espírita do Paraná, espiritual, entende? Foi, tranquilizou o Divaldo, entende? Se você vai dar conta, eu vou estar com você, entende? Você vai se colocar à altura, eu vou falar através de você, e só no final você vai fazer a prece. E foi assim que aconteceu. Isso está para todo mundo assistindo aí no YouTube. Sabe? Então, que a gente saiba que eu estou o tempo todo sendo influenciado através dessas hipnoses. E que é preciso você ter um controle muito grande para você não deixar ser levado por isso. Se você pratica o autoconhecimento, conhecendo suas fraquezas, você já deu um grande passo. Já deu um grande passo. De saber que onde você tem tendência a falhar. Saber onde você está sendo escravo do seu desejo. Aí você começa a ver o sistema de recompensa seu, como é que está funcionando. Eu tenho um desejo muito grande com poder. Então, eu vou ter que me educar nisso aí. Poder, quando a minha ação influencia a ação do outro. Isso é você ter poder sobre o outro. O poder não é você mandar, sua ação interfere na ação do outro. Então, o poder de um pai de família com seus filhos é desse jeito. Como você está usando o poder da paternidade? É para educar ou é para reprimir? Então, você tem que ver essas coisas todas. Entende? Se é no poder, então eu tenho que saber dosar a coisa. Entende? Se é o dinheiro que está pegando, entende? Se eu não estou sabendo ver um pouco, eu saiba ser mais contido na minha vida. Entende? As coisas vão se organizando. Porque se você desestruturar, entende? Aí a influência pega. E depois que pegar, fica muito mais difícil a coisa, sabe? Então, que a gente tenha bastante noção disso aqui. Que essas sugestões vão chegar em cima de nossas fraquezas. E que essas fraquezas são fraquezas que envolvem toda a Terra, porque isso é trabalhado pelo Espírito da anterior desde a década de 1950. De 1950. Foi quando começou depois o movimento hippie, entendeu? Aí depois vinha as rebeldias do mundo, desvio de sexualidade, entendeu? Roubo o tempo todo, entende? As pessoas passando a perna nas outras por dinheiro, entende? Desvio de fortunas. E a gente está vivendo hoje em dia no nosso país. Quem não tiver olhos para ver, veja aí o que está acontecendo com o poder do judiciário. Você veja o que está acontecendo com o dinheiro. Pessoas que se declararam mesmo, que roubaram, foram libertas e estão devolvendo para ela o dinheiro. Entende? Se você acha que isso é normal, é uma verdadeira normal. Então que a gente tenha muito cuidado com isso aqui, porque isso, depois que nos vem influenciar, é para que você entre nessas 4 coisas: desânimo, resistência, animosidade e competitividade. Que é o quê? Você se sentir insuficiente diante da vida. Você entrar na indiferença. Isso tudo aqui é para você entrar na indiferença. Então você vê o povo brasileiro mergulhado numa indiferença em que a maldade, o roubo, entende? O poder, o dinheiro está tomando conta e as pessoas acham normal e ficam vivendo nessa normose também para a vida deles, querendo levar uma lacinha para eles também. Semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrático e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por esta razão, não será somente aquele que se desgaste no intercâmbio entre os níveis da terra e os níveis da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar:
farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas a maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios e felizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, aos serviços que possam desempenhar na construção da felicidade do mundo. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade, e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio, e caminharás de espírito batejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te as aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior e os nossos anjos guardiões, e toda a equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por mais esses momentos de estudos e reflexões acerca da importância de analisarmos os nossos afetos, ver como nossas atitudes e nossos hábitos nos dá força e coragem, Pai, para que consigamos criar o costume e o hábito de saber nos questionar e nos analisar. Inicialmente, isso pode gerar muita dor para o nosso ego, mas a longo prazo é o único ato que vai permitir abrir as portas do céu para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.